Pai querido, nosso Deus amado, mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença, estamos bendizendo o Teu nome, estamos Te agradecendo, Senhor, porque mais uma semana começa e nós queremos, Senhor, apenas colocar em Tuas mãos tudo aquilo que formos fazer, tudo aquilo que formos falar, tudo aquilo que nós formos pensar, porque nós temos uma coisa muito especial que se chama a presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua fidelidade é tão grande, ela é infinita. Ela ultrapassa gerações, ela ultrapassa as camadas da terra. E assim nós queremos somente Te agradecer. Te agradecer porque, mais uma vez, nós Te pedimos, renove o Seu governo em nossas vidas. Renove mais um mandato em nossas vidas. O Senhor é o nosso presidente, o nosso governador, o nosso imperador, o nosso rei dos reis. E aqui, Senhor, nós não oramos por questão de religião. Nós oramos porque nós temos a certeza de que o Senhor é o soberano desta terra. O Senhor é o nosso Criador, aquele ao qual nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Deus. A Tua fidelidade é muito grande e nós Te louvamos por tudo isso. Toma conta, Senhor, desta humanidade. Humanidade que a cada dia vem somente se afundando, se colocando em dificuldades, em problemas, mas falta de aviso não é. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem derramado o Teu bálsamo, o Senhor tem atendido as nossas orações. Nós não somos nada, não temos esse poder, mas o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem ajudado outras pessoas. E que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque Tu és tão grande, Tu és tão maravilhoso, e que as Tuas mãos continuam sendo estendidas para aqueles que querem Te conhecer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Kauai, bom dia quem assiste, bom dia quem ouve, boa tarde quem está no rádio. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela nossa amizade, que ela vai se estender por muitos e muitos e muitos anos, eu tenho certeza disso. Aqui neste momento em que eu entro no ar junto com vocês, no deolhocomvocê.blogspot.com, no Kauai, nas plataformas. Dar boa tarde para você que está na Rádio Igaraçu 87,5 e você que está na Rádio Vitória do Recife. Muito obrigado por todo esse carinho, você que está acompanhando a gente na hora do almoço. Obrigado, viu? Eu agradeço, mas não mereço, né, criatura? E você já sabe que este jornalista, locutor que vos fala, né, ele tem um parafuso a meia lá, né? Então, eu tenho certeza que você gosta de ouvir, né? Como é que eu vou trazer um jornal que deveria ser uma coisa séria, que deveria ter o boa noite de William Bonner, mas não tem. Que tem sim um bom dia, uma boa tarde, né? Que tem tudo, mas que eu tenho certeza que você está do meu lado, que eu estou do seu lado também, viu? Isso mesmo, aqui não tem partido, aqui tem sim muita união. E aí vamos começando o programa de hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Tá tudo bem por aí, né? Então pronto, vamos agora fazer a nossa viagem pelo tempo até 1927. E aí, quem é que estava bem na tua família? Será que era tua mãe, tua avó, tua tia? Não sei, né? Pois é. Nesta data, 11 de maio de 1927, aconteceu a fundação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Ô, peguei um embalo, viu? Lá em Beverly Hills, na Califórnia, e fora dos Estados Unidos, a academia é mais conhecida no mundo pelo seu prêmio anual, o Academy Awards. Conhecido como todo mundo já viu, que esse ano tivemos um concorrente ilustre, que é o Oscar. Viu? Pois é, menino. Então aí foi em 11 de maio de 1927. E em 1984 acontece um trânsito da Terra através do Sol visto de Marte. Você sabe, né? Que a Terra é que gira em torno do Sol. Sabe disso, né? Você que não foi para a escola, você que nunca estudou, você sabe que a Terra é que gira em torno do Sol, viu? É o movimento de translação. Rotação é quando ela gira por ela mesma, né? Por isso que a gente segura, tem que ter um corrimão para a gente não cair. Deu para entender? Pois é. Hoje eu vou dizer para você assim, hoje nós poderíamos homenagear uma pessoa, mas hoje nós queremos homenagear sim quem a gente pesquisa todos esses fatos, todas essas coisas todos os dias, que se chama a Wikipédia. A Wikipédia foi lançada em 2001 e vamos dizer assim, né? Hoje a gente pergunta para o Gemini, para o ChatGPT, mas tem muita coisa aqui que a Wikipédia é referência. Então receba a Wikipédia, os nossos sinceros votos de feliz aniversário. E tu que está fazendo aniversário hoje, né? 11 de maio, toda a felicidade do mundo para você, viu? E não esqueça, minha previsão astrológica para você, que Papai do Céu governe todos os seus passos. Hoje é o programa de número 78 e agora vamos saber como fica o tempo para hoje. Pois é, vamos aí a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui na capital pernambucana, região metropolitana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos é de fraco a moderado durante o dia todo. Muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, também durante todo o dia. Então se prepare, porque pode acontecer uma chuva ali e uma chuva aqui. Tá? Mas pelo menos aqui não está se falando em relação a moderada, fraca ou forte. E hoje, né, acho que já deu o que tinha de chover, tudo, e graças a Deus continue assim amansando, se amenando, vamos dizer assim. A umidade máxima do ar está hoje em 100% e a mínima em 60%. E a temperatura mínima hoje de 23 graus e a máxima de 29 graus. Aí são as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos agora às manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026. E vou dizer pra você, viu? Engraçado que eu achei bonitinho uma foto aqui, né? Que tem dois jogadores aqui do Náutico, um chorando e o outro aqui, né? Eu não sei se tá com brincadeira, acho que deve ser brincadeira. Aí diz aqui, dominante, Náutico goleia o América Mineiro. Avanço da inteligência artificial acelera mudanças no trabalho. E olha, eu vou falar sobre esse assunto aqui, viu? A inteligência artificial, como já se foi falado, como já se foi profetizado, a IA ia fazer realmente muita coisa no mundo inteiro. A gente já está sentindo os reflexos aqui disso aí. Inscrições abertas para mesários voluntários. Se tu quer ganhar um dia de folga no teu trabalho, inscreve para ser mesário, tá? Tu ganha, acho que 2 dias de folga. A gente vai saber disso aqui, tá? Casos de antavírus mobilizam ajuda médica. É certo, vamos falar também sobre isso.
E, como se diz, né? Quando as coisas estão ruins, a gente tem que dar um jeito para ver se ajuda a melhorar, para amenizar, né? Porque a gente sabe o peso dessas coisinhas. Até hoje a gente lembra de 2020 e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Os resultados disso para o tal do Fica em Casa. Lembra disso, né? Lembra muito bem, eu também, viu? E aí agora, depois que nós soubemos o que estão nos jornais, sabemos como está o tempo, viajamos pela história e agora a gente vai para onde? Para a casa dos patrão. Hoje eu tô com a camisa preta aqui, né? E tem dizendo aqui, né? New York City. Eu lembrei agora de Ariano Suassuna, que aqui não é New York City, não é New York City. City é outro, é City Sampaio, tu tá entendendo? Pronto. Vamos dizer assim, uma homenagem ao velho maluco Trump. A viagem de Lula lá conversando com o Trump. Ai, meu Deus. Olha, eu não sei se eu começo com um assunto sério ou se eu começo com aquelas coisinhas que a gente faz a gandé. Já estamos juntos aí em Garaçu em uma semana. Olha só, né? Como é que o tempo voa. Então eu acredito que vocês já estão acostumados aí com a nossa casa dos patrão, né? Isso, logicamente, eu preciso dar aquela explicadinha de novo para dizer para vocês que aqui a gente não afronta ninguém e a gente não tem nada contra ninguém. Simplesmente nós só damos a eles o que eles dão para a gente. Só isso, né? Nós retribuímos. Você já ouviu aquela célebre frase? Amor com amor se paga. É isso. O amor que os políticos dão a gente, né, que eles têm para a gente, nós retribuímos, nós devolvemos para eles. Somente isso. Bem, eu vou começar com sério. Vou começar com sério. Então você sabe que quando o negócio é sério, eu não posso fazer nada aqui. Não posso nem sequer chamar o prefeito. Aí sabe quem é que eu vou chamar aqui? Que aí vai ter que ser... Eu vou chamar o deputado, não vou chamar o prefeito. Eu tenho um negócio aqui que os deputados fizeram, já que com aquele chororô todo semana passada, começaram a fazer as coisas aqui. Tu tá me entendendo? Então pronto, bora ver. A Assembleia Legislativa está realizando uma edição extraordinária e solidária do programa Alep Cuida, voltada para o atendimento à população atingida pelas chuvas. A primeira ação acontece hoje e amanhã, no município de Goiânia. Goiânia, né? Subindo aí depois de Igaraçu, isso. Pegou a BR-101 direto, já estava em Goiânia. Com um foco prioritário nas famílias desabrigadas pelas enchentes e alagamentos. A iniciativa vai oferecer serviços gratuitos de saúde e cidadania sem necessidade de agendamento. Os atendimentos acontecem das 9 da manhã às 4 da tarde na praça em frente ao convento Nossa Senhora do Carmo. Segundo a Assembleia, terão prioridade as pessoas acolhidas em abrigos, pacientes que aguardam atendimento na fila do SUS e, em seguida, o público por ordem de chegada, até o preenchimento das vagas disponíveis. Na área da saúde, o programa vai contar com atendimentos em gastroenterologia. Ganhei o dia, né? Consegui falar. Vamos treinar um pouquinho, né? Pois é, fala aí, vamos lá, vamos treinar. Você que está acordando, que está vendo a transmissão do deolhocomvocê.blogspot.com, é bom, né? Que aí a gente vai começar a fazer um treinamento de fono. Aí vamos lá, vamos repetir essa palavra. Gastroenterologia. Vamos lá de novo. Gastro. E você que está aí na hora do almoço, viu, no rádio. Você que está no rádio também. Você não vai fugir, não. Gastroenterologia. Gastroenterologia. Pois é. Gastro tem a ver com estômago, né? Sistema digestivo.
você tiver com azia, é o gastro que resolve. Mas, se tiver com a queimação, também do mesmo jeito. Pediatria, dermatologia, clínica médica, odontologia e triagem de catarata. Venha para a nossa clínica, temos todas essas especialidades. Faça o seu cartão fidelidade. Meu Deus do céu. Eu disse que ia falar sério, Jesus. Faça lá em casa, Jesus. Ai, meu Deus. Não sei. É assim mesmo, tá no sangue, sabe? Aquela coisa. Também serão disponibilizados ambulatório do pé diabético voltado ao acompanhamento. Acompanhamento não, ninguém merece. Acompanhamento preventivo de complicações causadas exatamente pela diabetes, né? Incluindo aí feridas e riscos de amputações. Além dos serviços médicos, a ação inclui emissão gratuita de documentos, orientação jurídica e negociação de débitos junto às concessionárias públicas. Pelo amor de Deus, a pessoa está numa situação de, vamos dizer, né, está desalojada, sem nada, sem condições, e ainda a CELP e a Compesa, seja lá o que for, vão chegar lá para negociar dívida. Gente do céu. É a mesma coisa da criatura dizer assim: ei, motor, olha, só me ajuda aí porque eu tô sem passagem, só podia deixar eu entrar por ali pela outra porta? Pelo amor de Deus. Aí o motor fala: não, tem que pagar, se o senhor não pagar, o problema é seu. Rapaz, é incrível. A pessoa em situação de vulnerabilidade social, precisando de ajuda. Para, motor, que eu quero descer. Motor, essa aqui, motor. Pois é, né? E estão previstos aí, né, a questão de novas vias de carteira de identidade, habilitação, certidão de nascimento, além de suporte jurídico em casos relacionados à pensão alimentícia, investigação de paternidade e retificação de registro civil. Ah, eu pensei que era para botar para dentro, né? Porque a pessoa perdeu tudo. Sabe aquela história lá de Camaragibe? Pois é. E ainda tem aqui, né? Neoenergia, Compesa, Detran, Defensoria Pública, Conselho dos Secretários Municipais do Estado de Saúde. A Prefeitura de Goiânia apenas fica responsável pela organização dos atendimentos e disponibilização de ações complementares. Pois é. Pelo que eu sei, primeiro a gente cuida do social e depois vem o resto. É questão de restabelecer a vida dessas pessoas que indiretamente acabam sendo vítimas de uma negligência incrível. Incrível um negócio desse. Pois bem, falamos do sério e agora vamos para a nossa casa dos patrão mais solta. E todo mundo viu, né, que agora Dudu está do lado de Kekel. Eu não vou soltar mais a mão de Kekel. E o PP, né, voltou pro ônibus de Kekel. Já é oficial. Lula da Fonte, o filhote, né, já disse lá no podcast do Jamildo, que defende Dudu ao Senado e projeta o PP como maior força de 2026. Inclusive, tem uma coisa, viu? Rapaz, tem um negocinho aqui que tu precisa saber, o porquê, né? O porquê. Eu lembrei agora da música de abertura da Gata com Deus. Eu falo em novela mesmo, viu? A novela ajuda a gente a situar as coisas. É por isso que eu falo de novela de vez em quando. Ou quase sempre, o tempo todo, né? Mas tem um negocinho aqui que tu precisa saber do porquê. E o PP voltou para a base de Kekel. Olha. Ah, meu pai do céu. Aguenta, coração. Jacó. José tá vivo, Jacó. Fontes ouvidas pelo blog do Jamildo, após o ato, né, vamos dizer assim, de reintegração do poste lá no Pina. E engraçado que, infelizmente, teve lá vamos dizer assim, um bloco de habitacional que caiu, né? Desabou.
Negócio feioso aqui. E diz aqui que o advogado Renato Hayashi assumirá a presidência do lugar do delegado Vladimir Lacerda Melquiades no Detran. Ex-diretor de operações do órgão, Hayashi retorna ao governo após ter sido exonerado durante o período de desgaste político entre o PP e o PSD. Integrantes do Palácio destacam o perfil técnico do advogado e a atuação que vinha desempenhando anteriormente lá na autarquia. Na Copergás, a indicação de Paulo Neri, administrador de empresas ligado ao PP, ex-superintendente regional da Caixa Econômica no Nordeste, já passou pela presidência do Porto do Recife e pela Secretaria de Turismo e Lazer. Ele vai substituir Guilherme Cavalcante, que deixará a estatal para assumir a presidência da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Ou seja, eu acho que já está bom de parar aqui, né? Ou não, vamos mais um, venha mais um. Para tu entender o porquê que o PP voltou para a base de Kekel. Olha, as mudanças também acontecem à Secretaria de Turismo. O atual secretário executivo, Cláudio Aspora, assumirá o comando. Aliás, o atual secretário executivo da pasta, Cláudio Aspora, assumirá o comando da secretaria após a saída do deputado estadual Caio Maniçoba, que deixou o cargo para disputar a reeleição na Assembleia Legislativa. Outra alteração tem a ver com a SEASA. O atual diretor de programas especiais, Humberto Arraes, tem alguma coisa a ver? Tem alguma semelhança? Tem um algo, tem um quê, uma aura, né? Hoje eu tô meio zen, eu tô naquele negócio, meu irmão. Ai, meu pai. Ele é filho da ex-deputada estadual Roberta Arraes. Vai substituir Bruno França, que deverá ocupar uma assessoria especial no Palácio do Campo das Princesas. Já que a grande maioria do povo que foi nomeado lá atrás, um pouquinho, vai se candidatar de novo. Então eles não podem se candidatar estando em cargo público, porque isso seria tipo configurado um certo abuso de poder. Lembra da história que eu falei aqui do deputado que pagou para ter o outdoor e agora está pagando uma multa de 10 mil para mandar tirar? Pois é. Então, os cabas vão assumir coisas que os outros vão ter que sair, vão ter que deixar para concorrer uma vaga na Assembleia, na Câmara, enfim, no Senado, seja lá onde for. Deu para entender o negócio? Até que a morte os separe. Amém. Eu quero ouvir o amém, igreja. Amém. Pronto. Não preciso nem falar mais nada. O negócio foi esse. Viu? Pois é. E aí, vamos agora falar do nosso arquirrival de Kekel, Johnny and Tabata. Agora, engraçado aqui. Não, vamos terminar aqui. Agora vamos falar de Kekel mesmo, né? Do Johnny, deixa a Johnny por último. Vou deixar a Johnny por último hoje. E tem um negocinho aqui, viu? Com a história da formalização, agora geral, é amarrado mesmo. Até corrente, cadeado, tudo que tu pensar. Depois que o PP já assumiu o casamento com o Kekel, mudou o cenário da disputa pelo tempo de rádio e TV e consolidou o quadro de equilíbrio entre os dois principais polos da eleição estadual de 2026. Pois é, né, Jamildo? Deixa eu ver aqui se foi Jamildo ou se foi... Ah, com certeza, foi alguém lá dentro, mas tem um dedo de Jamildo para rever o texto, né? Com a entrada da Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, o grupo da governadora passou a se aproximar numericamente do bloco liderado pelo prefeito João Campos. Agora me lembrei, né? Então... Rapaz, um cabo que assiste piada todo dia, você quer o quê?
Você quer o que desta criatura? Aí agora eu me lembrei, né? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Aí, João Campos. Pois é, rapaz. Então vamos ver aqui como é que fica o negócio do tempo de guia eleitoral. Olha, a partir da composição das alianças anunciadas, aponta que o palanque de Kekel reúne até o momento partidos que elegeram 188 deputados federais lá em 2022. Entre eles está o PSD, PSB, Cidadania, Podemos, PRD, Solidariedade, Avante, União Brasil e o PP. Já João Campos, Leonardo DiCaprio, soma 198 parlamentares. PT, PV, PCdoB, MDB, Republicanos, PDT e PSB. A diferença é considerada pequena para efeitos práticos na divisão de tempo da propaganda. Com a adesão do PP, Kekel também amplia muito seu tempo das inserções e de guia eleitoral. Então aí o que acontece? O cálculo é de que Kekel vai ganhar cerca de mais 1 minuto e 44 segundos adicionais em sua propaganda. Sozinho, o PSB teria, em média, 43 segundos. Imagina, né, que Johnny, ele, como sempre se diz, né, que ele teria um tempo grande de televisão, de rádio, né, que dá tempo de ele fazer um programa, dá até para fazer um talk show. Vamos fazer o nosso Talk Johnny! Prefeito, o senhor já está ganho como governador. Me diga uma coisa, o que é que o senhor faria pelos municípios pernambucanos? Aí ele dizia o quê? Olha, eu vou dizer para vocês que atualmente existe uma incompetência incrível, né? Quem está no poder não está fazendo nada, mas o meu partido durante 16 anos deixou Pernambuco desenvolvido porque o meu pai foi o grande articulador de tudo, amigo de Lula, neto de Arraes. Ele fez tanta coisa pelo Estado. Mas, peraí, prefeito, me diga uma coisa. O que é que o senhor vai fazer? Não, mas eu vou seguir o legado do meu pai. Já é muito importante. E o tempo passando, ó. Né? É bom ter muito tempo de guia eleitoral, rapaz. E graças a Deus, antes, o horário eleitoral em rádio e televisão era de 1 hora. Agora parece que é meia hora, alguma coisa do tipo, né? É isso mesmo, tem que ser pouco tempo, rápido, direto e objetivo, na linguagem, na velocidade da internet. Por isso que esse programa só tem 1 hora e tá bom demais. Eu só quero 1 hora de programa, tá vendo? Porque dá para falar tudo que a gente quer. A gente ainda passa 8, 5 minutos, né? 10 minutos mais tarde, acabou. Então, tá aí, né? O tempo de guia eleitoral que já está definido, né? Então, olha, até é bom, interessante para que você saiba como é que funciona essa coisa de tempo de rádio e TV. Vai de acordo com a questão do desempenho dos seus partidos. Dos partidos e alianças. Então, o que é que acontece? É exatamente essa quantidade de deputados federais eleitos na eleição passada, 2022, é o critério usado pela lei eleitoral para distribuir os espaços de mídia oficial. Na internet, a gente sabe que não tem esse problema. Você vai encher. Você vai ficar de saco cheio de tanta coisa que vai aparecer de Kekel, de Johnny, de Dudu, de não sei quem, todo mundo que você pensar vai aparecer aí no teu feed. No teu feed, o teu feed, é o teu Instagram, no teu Facebook, no teu Kawaii. Vai estar a bagaceira. Então, por isso a disputa em torno do MDB entre os grupos de Kekel e Jarbas Filho, de Raul Henrique e Jarbas Filho, por exemplo, o partido ter pouca presença em Pernambuco, ele tem um peso relevante na composição da aliança, por ter eleito 42 deputados federais. Aí já aqui no grupo de Campos, gostou? Você prefere que eu chame de John ou de Campos? Diga aí nos comentários. Eu vou lançar a enquete. A vantagem numérica é puxada principalmente por legendas como a Federação, PT, PV, PCdoB, MDB e Republicanos, porque o próprio PSB elegeu somente 14 deputados federais.
É, né? Na Câmara do Recife elegeu 12 vereadores, né? Praticamente nove, com uma grande votação, um grande resultado numérico, e arrastou mais 3. Pois é. Então é assim que acontece, tá? Para você saber o porquê, para depois não ter aquela confusão. Por que a governadora tem mais tempo? Por que João Campos não tem? É por causa disso aqui. Se o partido se dá bem nas eleições, então mais tempo ele terá de guia eleitoral. E acabou. Viu? Entendeu o negocinho, como é que funciona? Pronto. Maravilha. E aqui, né, para fechar aqui o nosso Casa dos Patrão de hoje, né, Johnny tá virado no interior, né? Acho que ele nem pensou em dizer assim, ó, vou fazer um negócio aqui com o homem lá de cima. Ó, não deixa chover não, deixa eu fazer minha campanha lá, porque senão eu vou ter que voltar para Goiânia para fazer as coisas tudo de novo, porque eu tenho que passar por cima dela. E daí ele esteve lá no interior, né? Lá em Surubim. E também ele foi lá para a cidade dos cabas que já são de Quequel. Isso? Pois é. Então, tava lá Carlos Costa, tava lá Humberto Costa, só não tava lá Minhas Costas. Minhas Costas não tava lá. Então, para fechar o nosso noticiário das políticas, o deputado estadual Rodrigo Farias, vice-presidente da Assembleia Legislativa, acompanhou a caminhada de Johnny de Camps, que aproveitou o espaço para criticar a gestão na cidade do prefeito Chaparral. E daí a comitiva também incluiu o ex-deputado Danilo Cabral. Danilo Cabral, você lembra de Danilo Cabral? Pois é, rapaz, ele que se candidatou a governador, não ganhou, não levou, porque Quequel levou, né? Pois é, menino, vai entender. A ex-prefeita Ana Célia Farias, do PSB, o ex-vereador Bill Farias também, né? Tudo Faria, né? Bete Faria também não tá. Não, Bete Faria não estava lá. Porque Bete Faria é do Rio de Janeiro. Bete Faria é chique. Viu? Ele gosta. Pela manhã, Johnny concedeu entrevista numa rádio local para detalhar suas propostas. À noite esteve em Limoeiro, outra cidade base do governo, para participar do ato de pré-candidatura de Fagner Russo à Assembleia. Na sexta-feira passada, ele cumpriu a agenda lá em Santa Cruz do Capibaribe, e reduto do prefeito Elinho Aragão, e durante visita ao Moda Center Santa Cruz e no calçadão Miguel Arraes, ele anunciou uma articulação com o governo federal para a construção de um centro de convenções no município. E diz aqui que o projeto teria financiamento dos ministérios da micro e pequena empresa e do desenvolvimento, além de emendas do deputado Felipe Carreiras. E a inclusão por cidades comandadas dos adversários tenta reduzir a influência da gestão estadual no interior. É o bichão mesmo, hein? Rapaz, sei não, viu? Pois é, fechamos a casa dos padrão e agora vamos para o noticiário da cidade. E vou dizer para você, tem uma informação aqui que eu faço questão de passar para vocês. Isso é muito importante e que a gente precisa sempre estar de olho nisso aqui, que são as mães de crianças desaparecidas. Eu gostei de ver essa matéria aqui porque eu sou aquele jornalista que apenas lê os jornais junto com você. Por isso que o nome do programa é De Olho com Você. Tudo foi pensado estrategicamente. Então, a gente vai ficar aqui de olho, eu e você, sobre isso aqui e outras coisas. A cidade, o Brasil, o mundo, os esportes, ainda tem as casas do patrão e outras coisas. Mas eu queria muito falar sobre isso aqui e bom que essa matéria chegou. Aí diz aqui, recordar cada detalhe e não deixar que ninguém esqueça. No sobressalto de acordar no meio de tantas noites e muitas vezes sem conseguir dormir, no silêncio profundo e dolorido dos barulhos que ninguém mais parece escutar, essa é uma poesia, né? Engraçado, ontem foi o Dia das Mães e foi muito bem lembrado isso aqui. Mães de filhos desaparecidos tentam traduzir todos os dias o que elas bem sabem
ser intraduzível. Mulheres ouvidas pela Agência Brasil querem e exigem esperança. Em 2025, 84.760 pessoas desapareceram no Brasil inteiro. Imagine você, quase 85 mil pessoas. Meu amigo Nilton Júnior, bom dia! Chama o prefeito, Nilton Júnior. Eu já tomei meu café para poder fazer o jornal, Nilton Júnior. Enquanto o pessoal no rádio almoça, eu já tomei meu café aqui de manhã. Bom dia, meu amigo. Quem sabe, elas dizem, em datas como esta do Dia das Mães, quem sabe elas terão mais atenção, mais ação, mais olhares e fôlego. Que de preferência também tenham as autoridades do lado delas. Porque às vezes uma mãe vai chegar na delegacia e vai dizer assim, olha, meu filho desapareceu. Aí, o que é que vai acontecer? O pessoal vai dizer assim, né? O pessoal lá da delegacia. Seu filho estava onde? Seu filho faz o quê? Seu filho é o quê? Sim, a senhora não tem a obrigação de cuidar dele, a senhora esqueceu disso, não? Por que a senhora não prestou atenção no seu filho? A mãe chega desesperada porque o filho desaparece. Algumas vezes, algumas, não todas, o filho bateu boca com a mãe, porque a mãe tomou o celular, porque a mãe botou de castigo, porque a mãe fez isso. Mas existem outros. Por isso que eu estou dizendo, não são todos os casos. Oh, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado. Viva a nossa amizade! Hashtag viva a nossa amizade! E tem outros, no caso de crianças e adolescentes, que de repente podem estar no meio da rua, podem estar passando por alguma coisa, e de repente, do nada, alguém chega, dopa e leva eles. Tu tá entendendo a situação? Tem um peso e uma medida. Então, diz aqui que exatamente, tem uma coisa aqui, dor como da operadora de caixa Rita, em Coração Sem Medo, de Itamar Vieira Júnior, em busca desesperada pelo seu primeiro filho, Alcides, que desapareceu lá em Salvador, na Bahia. E exatamente aqui também, dos romances para a vida real, a dor se multiplica em sequer palavras que ainda não foram criadas, como no caso de Clarice Cardoso, de 27 anos, que mora lá no Maranhão, Bacabal. Os filhos dela, Ágata, de 6 anos, e Alain Michel, de 4 anos, desapareceram depois que saíram para brincar e procurar maracujá na mata perto de casa. Tá entendendo o caso? Aqui não teve um filho brigando com a mãe. Aqui teve 2 crianças que saíram, foram brincar e não voltaram mais. Eu lembro até de um testemunho, né, de um pastor, não sei se ele ainda está aqui entre nós, mas ele dizia que pegava crianças para fazer rituais. Assim, né, eu digo para você que às vezes a gente fala quando tem certeza. Sabe a Ofélia, né? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Então, o próprio pastor estava dizendo isso. Não foi eu que inventei, ninguém inventou. Obrigado, Kawai. Oh, meu Deus do céu, ó, esses coraçãozinhos aqui, aí me deixa todo melanço. Você sabia, né, que a gente transmite aqui também pelo Kawai, transmite no deolhocomvocê.blogspot.com e a nossa geradora é o Facebook. E olha, a delegacia que fica lá onde Clarice mora, lá no Maranhão, ela não bastasse a dor constante, ela conta que quando vai à cidade, ouve ou percebe comentários com julgamentos maldosos, ela admite que pode haver racismo. As pessoas me olham, algumas parecem ser solidárias, mas outras têm preconceito sim. Além do marido e do filho, Clarice vive com a mãe, que acabou sofrendo um acidente de moto em uma das viagens até Bacabal, em busca de informações sobre os filhos. E ela se machucou nas mãos e agora
né? Clarice tem que cuidar da mãe. Além de ter essa dor de perder os filhos, ela cuida da mãe. Tudo isso em busca de notícia deles. Presta atenção no porquê a gente não pode julgar alguns casos. Quando existe, por exemplo, essa coisa do filho que se desentende com a mãe, aí é aquela coisa, né? Vamos impor limites. Eu sempre costumo dizer, eu tenho lugar de fala porque eu sou da área da educação. Já trabalhei muito com filhos outros e até hoje eu trabalho com filhos outros. Eu gosto de trabalhar com filhos outros. Então, sabe o que acontece? Tem muita mãe que diz assim: ah, mas o meu filho não vai ser criado como eu fui criada. Ah, mas o meu filho não pode ser agredido. Ah, meu filho vai ser assim. Meu filho eu vou criá-lo como sendo o meu príncipe encantado. Sabe a mãe Dominique? Dominique, Nick. Pois é, que passa a mão em tudo que o menino faz errado. E ainda vai dizer assim: não, meu filho, ele não está errado. A culpa é sua porque você brigou com ele. Ele estava simplesmente brincando. Tá entendendo o raciocínio? Tá entendendo onde eu quero chegar? Por isso que eu disse que existem esses dois pesos e medidas. Você vê aqui o resultado que eu estou falando sobre a Clarice. A Clarice, simplesmente, os meninos foram brincar e não voltaram mais. Aí será que ela está errada porque deixou os meninos brincar? Se ela deixou as crianças brincando ali na área e foram inventar de ir atrás de maracujá, ela não está errada não. Infelizmente, aconteceu. Mas tem uma coisa aqui importante que a gente precisa saber, que é a tal da rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Por exemplo, nós aqui estamos falando sobre esse caso, e aquela coisa, nós estamos ajudando você, mãe, ou você que está aí ouvindo, você que tem filho, ou seja lá o que for, ou conhece alguém que está nessa situação, a ser mais um multiplicador de informação. De saber que ainda existe esperança, se existe uma mãe que você possa conhecer ou não, que perdeu um filho. E o filho não voltou mais para casa. E a gente espera que volte com vida. E que volte bem de saúde. Então, são essas coisas que aqui a gente agora, para fechar essa notícia, vamos falar sobre essa questão da rede de apoio. Aí diz aqui: formar essa rede para que ninguém se sinta sozinho no meio da luta e da dor tem feito diferença. Ivanise, de 63 anos, procura pela filha Fabiana desde 23 de setembro de 95. Imagine você quanto tempo faz, hein? 95 eu era adolescente, eu estava com 16 anos. E hoje eu vou fazer 47, vamos dizer, né? Hoje não, aliás, dia 3 de julho eu faço 47. Então, a filha desaparecida quando tinha 13 anos. Imagine você, a menina tinha 13 anos. Hoje deve estar na faixa, né, dos seus 50 e alguma coisa. Então, o que foi que aconteceu nesse caso dela aqui? Para aliviar o sofrimento, ela formou uma rede de apoio nacional, que se chama Mães da Sé. Você já ouviu falar no Mães da Sé? Mães da Sé, eu me lembro que eles apareciam na Band, no SBT, né, em outros cantos, acho que na Globo também aparecia. Teve, inclusive, uma novela chamada Explode Coração, que a Glória Pérez fez questão de colocar as mães pedindo ajuda. No final da novela tinha, né, desaparecido, fulano e tal. Então, ó, as Mães da Sé. E ele também se transformou em uma outra família, unida pela dor e esperança de respostas. Ela começou essa ação há 30 anos, com mães que ela conheceu e que passavam pela mesma situação. E para você ter uma ideia, hoje o grupo se reúne com mais de 6 mil mães no país. Já 16 milhões. Ah, sai dele, Lula. É Lula que inventa de dizer que são 10 milhões de desabrigados, são 5 milhões de não sei quem que estava com fome, essas coisas assim. A maior parte de São Paulo ela é uma estratégia que ajuda na articulação do grupo e fizeram um aplicativo, Family Face. Essa tecnologia ajuda no reconhecimento facial para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas, comparando fotos antigas
para fazer um banco de dados e aí conseguir reconhecer a pessoa desaparecida. Agora, para fechar a notícia, vou dizer aqui para você. Uma das orientações que ela dá ao grupo é que uma pessoa não precisa esperar 1 ou 2 dias para procurar uma delegacia e notificar o caso. Ela diz aqui: ninguém tem que esperar mais 24 horas, mas essa prática abusiva ainda acontece porque famílias que são vitimadas pelo desaparecimento são muito simples e não conhecem seus direitos. Inclusive, existe uma lei aqui, é bom até você saber disso. A Lei 11.259 determina que a autoridade policial que fizer a ocorrência do desaparecimento de criança e adolescente tem que fazer exatamente na hora. A mãe chegou para fazer a denúncia, para fazer o registro, a polícia já tem que dar prioridade para aquele caso. Isso é lei. Lei número 11.259. E tem a questão também aqui do suporte, né? Tem que ter um suporte psicológico, suporte social, humanitário. E apoiar-se na família é fundamental, mas ter acesso a um suporte psicológico profissional também é importantíssimo. Em casos assim, é comum que aconteçam transtornos mentais, como depressão, crises de pânico e ansiedade. Então, é aquilo, né? As mães não estão sozinhas. Elas precisam e têm um suporte. Se você não tem esse suporte, de repente eu posso estar falando com você que sofreu com isso, está sofrendo com isso, procure apoio, procure suporte, grupos de mães, procure saber se aqui em Pernambuco existe, com certeza também tem, né? Ou até vamos dizer assim, algum braço do Mães da Sé, mães que se inspiram, mães que procuram buscar a esperança de poder rever seus filhos. Isso é muito importante. E tu que é mãe, criatura, presta atenção no teu menino, pelo amor de Deus. Para depois o pirra não sumir. Ou então, diga ao teu filho que ele está precisando umas coisinhas, uma disciplina, uma coisa chamada disciplina. Não é vala de goiaba, não. É dizer para ele, tu vai ficar sem teu celular e pronto, para tu aprender a ser gente. Porque lá na frente a polícia está te esperando para dar uns pau em tu, para amaciar teu bife. Eu disse isso para umas crianças que eram meus alunos, que hoje eles são adultos. E quando às vezes eu encontro com um ou outro, já está lá, velho, barbado, casado, pai de filho. Aí diz, professor, eu lembro, tio Paulo, que o senhor dizia isso pra gente. É melhor levar um estabefezinho da mãe do que da polícia. O da mãe dói, mas é pro nosso bem. O da polícia ele dá pra gente aprender na tora. Pois é, né? Psicologia. Isso se chama psicologia. E tem uma outra informação também aqui, que eu disse para vocês que ia passar, e é em relação à inteligência artificial. É bonito, né? Você pede lá pro ChatGPT, pro Gemini, ChatGPT, faz uma foto minha com Shakira. Aí o ChatGPT fez a foto tua com Shakira. Tá aqui, olha eu com Shakira. Mas não sabe que foi inteligência artificial. Mas você sabia que essa inteligência artificial tá tirando emprego de muita gente? Meu amor. É isso mesmo que você está ouvindo. A inteligência artificial está deixando as pessoas sem trabalhar. E o uso dela vem se tornando cada vez mais popular. Para você ter uma ideia, aqui no grupo de bombeiro, eu coloquei inteligência artificial. Então, se você vai falar primeiro com a inteligência artificial para depois falar comigo. Olha que coisa, né? A evolução da tecnologia, o resultado é esse. Eu estou falando com o Newton Júnior, eu estou falando com o Ademir. São duas pessoas. Eu estou falando aqui com um monte de gente aqui no chat do Kawaii. São pessoas. Mas de repente um robô pode querer falar comigo, só que você não consegue identificar o robô. E aí, com a presença crescente nas empresas e no cotidiano, na realidade profissional,
a tecnologia tem mudado a forma de como as tarefas são executadas. Para você ter uma ideia, eu pedi para a IA fazer um documento para mim e ela fez. O meu TCC de segurança do trabalho foi feito pela IA. Eu só coloquei as informações e ele desenvolveu todo o documento para mim. E diz aqui, né? Dados do IBGE, aliás, do Instituto Brasileiro de Economia, não é do IBGE não, tá, gente? Desculpa. É da Fundação Getúlio Vargas, mostram a dimensão desse impacto. 29, ou vamos arredondar 30%, 30% dos brasileiros, ou seja, 29,8 milhões de brasileiros da população que tem carteira assinada já estão expostos à inteligência artificial generativa. Que danado é isso, criatura? Eu não estou entendendo nada. Você vai entender. Calma. Calma. Não se desespere. Veja só. Ela é focada em criar novos conteúdos, como textos, imagens, áudios, vídeos, códigos, a partir de padrões apreendidos em grandes conjuntos de dados. Por exemplo, a IA que a gente tem aqui no nosso WhatsApp, ela é toda treinada por mim. Eu que coloco os dados, a gente faz uma simulação e aí ela vai respondendo de acordo com o que eu coloco para ela. Eu queria saber sobre os cursos de vocês. Como é que se faz a palestra? As palestras são feitas assim, assim, assado, isso. E a inteligência artificial ela vai respondendo. Tudo como se fosse uma conversa normal. Ela é treinada e daí ela está 100% para poder responder à pessoa que procura o grupo de bombeiro civil. Outra coisa que eu coloquei também no Instagram é o bombeiro virtual, que também é inteligência artificial. Então, se você tem alguma dúvida sobre questões de acidentes domésticos, aí você vai lá no nosso bombeiro virtual e ele vai te responder. Rapaz! Mas existe uma coisa, viu? A inteligência artificial ela não funciona sozinha, não. Ela não é a toda poderosa, não. Se o homem não treinar a IA, ela não faz nada. Se eu não colocar lá dentro da IA as coisas, as informações importantes do grupo de bombeiro, ela simplesmente vai dizer: oi, bom dia, eu vou lhe repassar para o nosso atendente. Pronto, porque ela não foi treinada para responder. Entendeu o negócio? Pois é. Esse cenário já começa a se refletir de forma real nas grandes empresas de tecnologia que têm promovido cortes e reestruturações em meio ao avanço da tecnologia. Um exemplo aqui está na Amazon, uma das maiores empresas de tecnologia e varejo do mundo. Ela confirmou em janeiro o corte de 16 mil vagas de trabalho, concluídas em um plano de cerca de 30 mil demissões, iniciadas em 2025. Eu não sei se você já percebeu que nas lojas americanas e que nos grandes supermercados já existe o caixa de autoatendimento. E danado é isso, Paulo? Calma. Esses caixas de autoatendimento, eles servem exclusivamente para quem usa Pix ou cartão de crédito ou de débito. Então, se você for, por exemplo, numa lojas americanas, você não precisa entrar na fila normal, aí você pega, vai para o caixa de autoatendimento, você passa lá o código de barras dos seus produtos e daí ele vai pedir qual é a forma de pagamento. Aí você diz se é Pix, se é o cartão. E daí ele abre a tela do Pix ou libera para que você faça o pagamento. Eu fiz essa experiência lá nas lojas americanas. Então, quer dizer, vai chegar um momento na sociedade que até os caixas, os operadores de caixa de mercado, não vão mais existir. Inclusive, tem uma coisinha lá na Noruega que os motoristas de ônibus estão em extinção. É difícil achar um motorista de ônibus na Noruega. Então, os ônibus são dirigidos pela inteligência artificial. Diz aí, criatura.
Imagina tu pegando Igaraçu BR-101, ou então pegando a Avenida Norte de Macaxeira, aqui pro lado de cá, e tu não vê o motorista. E aí? Pois é, filho. Pois é. Vá fazer um curso de capacitação de outra coisa, porque se tu for desempregado por causa da IA, aí tu já tem outra coisa para fazer, que a IA não vai se meter no teu serviço. Entendeu? Pois é, viu? Então, o movimento se repete em outras gigantes do setor. Para você ter uma ideia, viu? Então, tome cuidado com esse negócio. O conjunto desses movimentos indica uma mudança estrutural na forma de como as empresas organizam suas equipes, com menos camadas intermediárias, maior uso de automação e exigência crescente por produtividade. Pode ter certeza, você que trabalha, por exemplo, como cuidador de idoso, você não vai perder seu emprego. O máximo que a IA pode fazer é colocar uma rotina diária do seu serviço. Pois é, cuidador, bom dia. Eu sou a sua inteligência artificial. Está na hora do remédio da véia. Está na hora da véia passear. Está na hora da véia almoçar. É isso que a IA pode fazer para você. Tá? Não vai existir IA para ser cuidador de idoso ou bombeiro civil ou outras coisas, não. Você pode ter certeza. Então, é preciso tomar cuidado. Tá? Se você vê que está chegando muita coisinha, muita novidade, muita tecnologia, aí ó, aboi. Vá fazer um outro curso profissionalizante, ou então pergunte na empresa o que é que está acontecendo. Viu? É, meu bebê. Senão, o negócio é sério. Planos de saúde coletivos têm reajuste médio de 9,9%, mostra a ANS, a Associação Nacional de Saúde. Suspeita de descarga elétrica, infelizmente, né, atinge mulher em unidade do Mix Mateus lá em Santo Amaro. Eita, lá o Mix Mateus de Santo Amaro, misericórdia, hein? E não tem um monte de coisa aqui acontecendo, né? Inclusive, inventar de fazer um negócio aqui, roubaram uma moto lá em Goiânia. Meu Deus do céu, o povo não respeita a situação de calamidade pública, não. Só a misericórdia, né? E aqui, minha gente, o Agente Secreto, que eu sou fã, eu fiz aqui o nosso fã-clube do Agente Secreto, e ele ganhou mais 7 troféus no prêmio Platina X-Card em México, lá no México, olha. Pois é, gente. Então, eu vou agora virar a página, porque o tempo está passando, e como se diz, né, toda vez eu encerro o programa com 10 minutos atrasado, com 8 minutos atrasado, mas vamos embora. Agora vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo, porque tem coisa séria aqui pra gente falar. Pois é, pessoal, falamos aqui sobre a questão da inteligência artificial, né? Falamos aqui sobre as mães, mas tem um negócio aqui que a gente precisa dar uma olhadinha séria e a gente espera que isso não evolua. Minas Gerais confirma a primeira perda de vida por hantavírus no país. Minas Gerais confirmou, né, infelizmente, a primeira perda, e 2 passageiros de navio afetados pelo vírus testam positivo. Então, eles estão sendo assistidos, aliás, estão assintomáticos, e a OMS diz que não é Covid. As primeiras evacuações de ocupantes do cruzeiro Rondios são realizadas nas Ilhas Canárias. Então, vamos poder entender um pouquinho como é que é essa história de hantavírus. Não é anta, lembrei agora lá do Baltazar, né, que chamava o sobrinho de sua anta! Lá de Brega e Chique. Não. Hantavírus, o negócio é sério, tá? Em meio a um desembarque de passageiros do cruzeiro afetado por surto de hantavírus, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, veio a público afirmar que este vírus não é Covid e que o risco para a população de Tenerife é baixo, ou Tenerife,
né? Alguma coisa assim. Devido à natureza da doença e às medidas adotadas pelo governo espanhol. O risco para a população local é baixo devido à própria natureza da doença. Mas, em segundo lugar, o risco é baixo porque o governo espanhol tomou todas as medidas necessárias para evitar qualquer outra situação. Ele disse que a preocupação da população é legítima, especialmente porque o trauma da Covid, nossa, quem é que não tem lembrança da Covid-19? Pela misericórdia. Ele ainda está presente nas pessoas. Mas ele fez um apelo para que a população de Tenerife confie no que está sendo informado pelas autoridades. Aí diz aqui, né, que a informação, aliás, a embarcação chegou no domingo, ontem no caso, e iniciou o desembarque dos seus mais de 100 ocupantes após esse surto, e já deixou 3 vidas perdidas e colocou as autoridades sanitárias de vários países em alerta. E também o primeiro grupo a desembarcar seria o de cidadãos espanhóis e depois os Países Baixos iniciarão a sua evacuação, levando também cidadãos da Alemanha, Bélgica, Grécia e parte da tripulação. Na sequência devem acontecer os demais voos previstos para hoje, com destino para o Canadá, Turquia, França, Grã-Bretanha, Irlanda e Estados Unidos. E, em pronunciamento publicado na internet, o ministro da Saúde afirmou que as operações de ancoragem foram realizadas com sucesso às 6h30 no horário local e às 7h30 integrantes de saúde exterior embarcaram no navio para realizar a avaliação dos passageiros ao lado de representantes do Centro Europeu de Prevenção e Combate de Doenças, da Organização Mundial de Saúde e especialistas holandeses. Então aqui não informou como é que funciona, né, esse antavírus. Mas eu vou ver aqui se eu consigo essa informação e passo para vocês amanhã com calma, né? A gente está em cima da hora para fechar o jornal aqui. A gente ainda tem o noticiário do esporte. E aqui, olha. Bora pro 6x1, né? Rapaz. Bora pro 6x1, que isso é uma meta do governo. Tem que acontecer. Então, a Comissão Especial da Câmara, que discute o fim da escala 6x1, já consolidou 3 pontos de consenso entre os parlamentares. A adoção da escala 5x2, a redução de jornada para 40 horas semanais e a manutenção dos salários. Apesar do avanço nas negociações, 2 assuntos seguem travando o acordo político em torno da proposta a prazo de transição para a implementação das novas regras e uma eventual compensação fiscal para as empresas. O relator da proposta na Comissão Especial, Léo Prates, avalia que ainda há espaço para a construção de um meio termo entre os dois lados. O outro ponto defendido pela oposição é a criação de incentivos e isenções fiscais para empresas afetadas pela redução da jornada. Porque aí o que acontece? Se é 5x2, ou a empresa fecha, ou vai ter que contratar pessoas como folguistas. Se eu contrato folguista, eu vou ter mais encargo social, eu vou ter mais dinheiro para ter que pagar o folguista que eu colocar. Você entendeu? Aí tu vai reclamar que o mercado está fechado, porque não, a escala é 5x2, eu não vou botar um folguista para parar o meu negócio. E se eu coloco o folguista, eu vou aumentar o preço das coisas. Eita lelê! Já dizia dieta. Tá vendo? Né? Os deputados já trabalham em escala 4x3, 3x2, 2x1, 69, sei lá o quê, 11x1 e assim vai. Então, diz aqui, é o seguinte: integrantes do governo rejeitaram a possibilidade de conceder benefícios fiscais vinculados a essa nova jornada. O presidente da Comissão Especial, Alencar Santana, e o relator afirmam que os consensos já estão estabelecidos e servirão como base do parecer final, enquanto os pontos que estão aí em divergência, ou seja, não estão entrando num acordo, vão seguir em negociação até a votação do relatório, prevista para 26 de maio. E nós vamos cobrir, nós vamos acompanhar, para saber se tu vai trabalhar somente 5 dias na semana e descansar 2. Agora, se eu souber e tu tá rodando de Uber, e tu tá rodando fazendo outra coisa, aí manda parar tudo.
Pois é, né, minha gente? E tem uma coisinha aqui que eu preciso falar rapidinho, que essa visita de Lula a Trump, né, o pessoal está comentando muito na internet de que beleza, foi muito boa, Lula tirou foto com Trump, só faltou Janja, mas que Trump... Você viu que Trump botou o pé para trás? Você viu que Trump apertou a mão de Lula bem distante? Pois é, né? Vamos jogar aí para os nossos especialistas em inteligência emocional para ver aí, né, o resultado de tudo. Eu acredito que vai ter. Ricardo Ventura e Metaforando com certeza vão dar um foco muito bom nisso aí. Vamos agora para o nosso girinho dos esportes para poder fazer nossa DR e fechar o jornal de hoje? Então bora, não vamos perder mais tempo. Pois é, vamos dar aquela giradinha nos esportes, saber o que está rolando em Náutico, Santa e... Náutico, Santa e Esporte. Eita, Lele, como é que ele esqueceu? Misericórdia! Pois é, o Esporte vira sobre o Ponte Preta, assume a liderança provisória e segue invicto na Série B. Continue assim, criatura! Márcio Goiano avalia opções e o Sport pode repetir a escalação para enfrentar o Ponte Preta. E o Sport enfrentará o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. Já no Santa Cruz, organizada faz cobranças e elenco e diretoria antes da viagem para São Paulo. Aí diz aqui, né? O Christian, ele diz aqui. Lembrei agora da história lá do cara, né? Que invadiu o negócio todo. Engraçado, né? Que eu falei sobre o assunto e o Pedro Luiz só deu a manchete, né? Eita, Lele, que coisa. Ele diz aqui, quero construir uma recuperação rápida. Ih, rapaz. Então, quando o Christian sair do Santa Cruz, ele vai trabalhar numa emergência, viu? Pois é. Torcedor, né? A gente já falou sobre isso aqui. E vamos pro Náutico. O Náutico goleia o América Mineiro nos aflitos e entra no G6 da Série B. Aleluia, irmão. Cadelano, meu povo! Pois é, continue assim, viu? E o técnico do Náutico indica cautela com Paulo Sérgio e descarta Victor Andrade como titular contra o América Mineiro. Então pronto, minha gente. Fechamos o nosso noticiário esportivo. Fechamos o nosso noticiário. E vamos para nossa DR, né, meus amores? Pois é, minha gente, eu hoje quero falar com vocês sobre uma coisinha que ela é lógica, certa. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, quem empresta nem para si presta? Já ouviu isso? Tem aquelas pessoas que se aproveitam da sua boa vontade, né, da sua cara de Amélia. Você lembra daquela música, né? Amélia era mulher de verdade. O pessoal dizia que as mulheres que sempre baixavam a cabeça eram chamadas de Amélias. Mas eu vou falar especificamente sobre um tema. Não empreste dinheiro. Tudo bem, a gente está sabendo que o Brasil hoje está sendo campeão de número de endividados. Mas você não vai deixar de tirar da sua boca, da boca da sua família, para emprestar para um amigo. Ah, um amigo, sabe um amigo? Pois é, né? Ele está precisando, bichinho, está desempregado, está naquela situação. Mas de repente, chamaram ele para beber. Então aquelas pessoas que chamaram ele para beber é que poderiam ajudá-lo, né? Com alguma coisa, no mínimo uma cesta básica. E você sabe que muitas vezes aquelas pessoas a quem você empresta seu dinheiro, você vai ter uma dor de cabeça tremenda depois. Porque eles não vão te pagar. Mas, oxe, fulano que se vire, não manda ele me emprestar. Errado é ele que me emprestou. Então, tome cuidado. Se alguém chegar te pedindo R$100, R$200, ó, fulano, me empresta o teu cartão, é porque eu estou precisando comprar uma airfryer, que eu preciso de uma airfryer na minha casa, porque fulano tem, eu não tenho. Ó o dedinho. Não empreste aquilo que você depois vai ter dor de cabeça para reaver. Se
Simplesmente seja educado e diga: pois é, fulano, olha, eu acabei de comprar um negócio aqui para casa, né? Foi uma coisa necessária, não foi um luxo. Quem sou eu para ter luxo? Mas aí, meu cartão está comprometido, tá? Desculpa, dessa vez eu não posso te ajudar. E daí o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai virar a cara, vai dizer que tu é ignorante, que você não tem sensibilidade, não ajuda os amigos. Mas aí você vai ter menos uma dor de cabeça. Tá certo? Lembre-se, quem empresta nem pra si presta. Já dizia a vovó. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, onde você estiver, principalmente agora na sua hora de almoço, ouvindo pelo rádio. Cheiro no seu coração e a gente volta amanhã, se Papai do Céu permitir, e Ele vai deixar. Cheiro, minha gente, até amanhã.